Olá, turma, tudo bem com vocês? Bom, essa aula que eu estou gravando se trata aí do projeto de introdução ao DM e nessa semana estarei continuando o tema acerca das influências na administração. Bom, o objetivo dessa aula é compreendermos a administração moderna, que ela foi uma resposta das consequências da Revolução Industrial. Bom, o desenvolvimento da administração como consequência da Revolução Industrial, foi de grande valia, né? Algumas coisas que aconteceram ali com o desenvolvimento da Revolução Industrial fez com que a administração passasse a adotar formas de trabalho diferentes, de administrar o próprio local de trabalho, né? Então, por exemplo, ali, reduzir custos de produção, preços, expandir mercados, invenções, capital, mão de obra, máquinas, tudo isso daí fez com que a administração ela se desenvolvesse, tá? Treinamento, oral, demonstração, tentativa, erro, disciplina e motivação, incentivo positivo, sanções negativas, hábitos corretos, isso tudo surgiu com a Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial houve várias fases dela, né? E em cada fase a administração ela foi se modificando, né? Então, a primeira Revolução Industrial que ocorreu em 1780 a 1860 veio aí com a mecanização, força motriz na indústria, que é a máquina a vapor, desenvolvimento de um sistema fabril, divisão de trabalho, crescimento de transportes e comunicações. Então, a primeira fase ali, da Revolução Industrial, foi o primeiro passo aí que a administração teve que trabalhar de forma diferente, né? Depois, a segunda Revolução Industrial, que foi 1860 a 1914, teve a substituição do ferro pelo aço, invenção do motor de combustão, transportes, transformações nos transportes e comunicação, expansão da industrialização. Isso também trouxe modificações na administração. A terceira revolução industrial, que ocorreu em 1914 aos dias atuais, foi caracterizada pelo grande conglomerado industrial, reflexo do processo de globalização. Também trouxe grandes desenvolvimento na administração. Agora, a gente, se tratando aí do processo histórico da evolução industrial na administração. Na primeira fase, como eu disse para vocês aqui no estágio anterior, né, que foi de 1780 a 1860, foi a fase artesanal da Revolução Industrial. Então, essa fase era uma produção baseada no artesanato rudimentar, existência de mão de obra investida não qualificada, até mesmo escrava, predomínio de oficinas, granjas, agricultura, resquícios de feudalismo com sistema comercial baseado em trocas. Então, essa primeira fase artesanal, a administração, ela era uma administração mais rudimentar, né? Uma administração que não era baseada ali, como nós vemos hoje, numa industrialização, porque não havia uma produção diferenciada ali. Era algo mais artesanal, algo mais caseiro, né, podemos dizer. Na segunda fase, que já foi do artesanato à industrialização, acompanha a primeira revolução industrial, quando ocorre a crescente mecanização das oficinas e da agricultura. Então, o carvão e o ferro passam a ter nome importante para o desenvolvimento dos países, as oficinas transformam-se em fábricas, usinas dotadas de grandes máquinas e substituem o esforço físico humano. Então, já começou aí a ter máquinas, né? Também ali no processo de ajuda, na capacidade ali de fazer peças, de trabalho, né? Então, começou a demandar novas formas de administrar ali o local de trabalho. Na terceira fase, que foi o desenvolvimento industrial, corresponde à segunda revolução industrial, o aço e a eletricidade ele passa a ser fundamental
para a substituição do carvão e o ferro. Então, já nas indústrias não passam aí a utilizar a forma de trabalho, não o carvão e o ferro, mas o aço e a eletricidade. Tem o crescente domínio da ciência, o avanço tecnológico sobre a indústria, surgimento do automóvel, avião, telefone, telégrafo sem fio. Então, e demandou aí mais ainda da administração, certo? Na quarta fase, né, foi chamada de gigantismo industrial, que foi 1914 a 1945, foi uma fase situada entre as duas grandes guerras, onde se utilizavam tecnologias de organização com propósitos bélicos. Então, as empresas atingiram proporções enormes, passaram a atuar no mercado nacional como internacional, predomínios de aplicações de técnicas científicas, ênfase em materiais petroquímicos. Isso também demandou uma evolução grande da administração. E na quinta fase, que é chamada moderna, desenvolvimento tecnológico extraordinário, com fins comerciais, com processos mais sofisticados na confecção de produtos, surgimento do alumínio, plástico, fibras, têxteis, energia nuclear, solar. E no Brasil surgem as primeiras empresas nacionais de grande porte, surgem os primeiros problemas econômicos também. Então, conforme vai evoluindo, né, a evolução industrial, a administração vai demandando aí mais cuidado, né, porque vai surgindo mais desafios, né, no mercado. É como nós vemos na sexta fase, que é a atual, que é após 1980. É uma fase carregada de novos desafios, dificuldades, oportunidades, ameaças, tornando o ambiente muito complexo, mutável. É um ambiente que está sempre em desenvolvimento, em evolução, fase da escassez de recursos, acirrada concorrência, dificuldade de entender o mercado, assimilar informações, mudança radical no gerenciamento das organizações, era da revolução do computador, que passa a substituir o ser humano em termos físicos e intelectuais. Então, hoje a administração ela é muito mais utilizada do que na época ali passada, né, rudimentar, né? Então, ela teve que se adaptar, melhorar as formas de trabalho. Bom, a atividade, considerando o que foi aprendido aí em aula que nós vemos, responda as seguintes perguntas. Primeiro, que é em qual fase da Revolução Industrial e ano a técnica de trabalho manual passou a ser substituída? B, qual técnica o trabalho artesanal foi substituído? Então, depois do trabalho artesanal, qual foi a técnica utilizada? Em qual fase da Revolução Industrial e ano se inicia o desenvolvimento tecnológico? Certo? Como de costume, eu vou deixar o material didático, que é o PDF, para vocês darem uma revisada, tá? Está ali tudo incluso, tá? E é isso então. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca dessa aula, dessa atividade, é só me contatar no Google Class, tá? Tenham todos uma ótima aula, atividade, e nos vemos na próxima.